a gente já inicia. Para quem não conhece esse trabalho que a gente procura realizar, é um trabalho chamado terapia espiritual. Consiste em dar às pessoas algum tema para que possa refletir, tá? Que possa analisar, cada um avaliando, analisando a sua própria visão referente a um tema. Então todas as terapias espirituais, como terapia, né, o nome já diz terapia, a gente coloca um tema baseado nos ensinamentos de Cristo e faz com que as pessoas venham analisar todo o conteúdo que a gente traz desses ensinamentos, que cada um possa analisar esse conteúdo na sua própria vida, no seu próprio íntimo, né? Então não é algo que a gente ensina, não é algo que a gente impõe, mas é algo que a gente oferece e as pessoas passam a pensar, a ter as suas próprias opiniões, a refletir sobre cada assunto. Então, hoje eu vim falar um pouquinho, hoje eu trouxe aqui um pouquinho, um tema que eu até puxei, como eu sempre faço, pela nossa intuição, muitas vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Cristo, eu costumo falar, um tema muito importante, onde está a nossa fé, né? E a gente muitas vezes recebe muitas informações, muitas postagens que a gente vê, pessoas que comentam, mas a gente acaba... Tem dois pontos que eu gostaria de falar com grande importância hoje, que é onde está a nossa fé, e um segundo ponto que eu acho extremamente importante é onde nós estamos praticando a nossa fé. Se nós sabemos onde está a nossa fé, mas aonde estamos praticando a nossa fé, a nossa crença? Será que é fé, né? Então nós aprendemos, eu aprendi desta forma que Cristo, Jesus Cristo, esse mesmo que está aqui em cima no pé do nosso altar, por que não falar de Cristo? Por que não falar de Jesus, né? Sendo Ele o maior dos mestres que já existiu entre nós, que nos ensinou não o que é religião, mas nos ensinou a ter fé. Por isso que Ele está ali no topo do altar, representando nosso Pai Oxalá, assim pelo sincretismo, a fé. Então hoje eu venho falar desse tema, fé. Onde está a nossa fé e onde é que nós praticamos a nossa fé? Né? Faltando aí um minutinho, eu só dei uma prosa aqui, estou chegando mais perto para ver se o pessoal... Eu não consigo ver os comentários, tá, pessoal? Mas eu espero que vocês gostem da live de hoje e do conteúdo que eu venho trazer para vocês. E eu espero que quem mora aqui perto, que esteja aqui perto quando passar essa situação do recolhimento, né? Do afastamento social, que tudo voltar a se normalizar, se Deus quiser, graças a Deus, que com certeza Ele quer, né, que nós tiramos uma lição disso, mas futuramente, bem breve, a gente possa retornar ao nosso terreiro e assim fazer ali a prática da nossa religiosidade, da nossa religião. Então, quem estiver aqui na Zona Norte de São Paulo, quiser conhecer a nossa tenda, ela fica aqui no Jardim Tremembé, pertinho do Horto Florestal. Tá? A tenda no momento está fechada, até mesmo para essa atividade que eu estou realizando aqui, eu ainda mantenho ela fechada. Algumas pessoas, elas podem, de repente, num dia que a gente tiver organizado, vir acender uma vela, fazer uma prece, a casa é aberta para isso também. Não tem gira, mas se a pessoa sentir a necessidade de vir até o terreiro e quiser acender, fazer uma oração, quiser ali se ajoelhar e fazer estar ali grato ao sagrado, nós abriremos a nossa casa para essa ação, que eu acho que é uma ligação individual que cada um tem com o sagrado, né? Então, o nosso terreiro, ele está suspenso as giras, mas a terapia espiritual, as preces, as orações, as firmezas que nós fazemos, tanto aqui no nosso altar, quanto também na nossa esquerda, as aulas de Umbanda, ainda que com doutrina da nossa casa, nessas aulas eu falo sobre a doutrina interna da nossa tenda, ainda nós continuamos, mesmo à distância, mas sabemos que esta distância, ela pode estar fisicamente, mas não espiritualmente, tá? Através da nossa mente, através da nossa conexão
mental e espiritual, nós conseguimos criar essa força, que é o que o plano espiritual espera de nós. Tá? Nesse momento, usar uma tecnologia que a gente tem disponível para que possamos fazer algo de bom. Né? Não só para nós umbandistas, mas levar tudo isso àqueles que mais necessitam também. Uma prece, uma oração para quem está na rua, para quem passa por dificuldade financeira, para quem passa por dificuldade familiar, todos os tipos de dificuldade em que as pessoas precisam de uma autoestima, de uma motivação, nós podemos aqui, mesmo à distância, elevar nossos pensamentos e direcionar essa vibração a essas pessoas. Eu sei que eu passo dificuldade, você que está aí passa dificuldade, mas tem pessoas que estão passando muito mais sem condições nenhuma e tem pessoas que estão perdendo as esperanças. Não é aquela que tem teto, não é aquela que ainda tem o alimento na mesa, mas são aquelas que muitas vezes não têm esperança daquele dia seguinte poder se alimentar, onde vai dormir, com quem vai se abraçar ou com quem vai conversar. A esperança de que aqueles dias que chegarão talvez sejam piores. Então nós precisamos reverter isso, nós precisamos dar essa esperança a essas pessoas de que dias melhores virão tanto para nós que temos condições, mesmo que com todas as dificuldades que nós estamos tendo, mas para essas pessoas que muitas vezes não esperam muitas coisas da própria vida. Tá? A fé que nós já estamos iniciando aqui, nessa terapia espiritual, é exatamente o que a gente precisa aprender a ter, absorver, a praticar, para que a gente possa não usá-la somente para nós. Deus, Ele nos dá essas condições, nos dá condições de praticarmos o que é bom e o que é ruim, depende do nosso livre-arbítrio. E Jesus nos ensina como se ter fé, como praticar a fé, como agir diante ao próximo mediante a fé. A fé não é algo que nós absorvemos só para nós. Eu tenho fé, eu quero para mim, eu quero tudo que é de bom para mim, para minha família. Isso não é fé. A fé é algo que você expande no sentido de acreditar, mais que acreditar, de que as coisas irão realizar positivamente na vida daqueles que estão em sua volta e aqueles que estão à mesma distância que necessitam dessa boa vibração, dessa fé. Oxalá, que é o orixá da fé, assim como Cristo, Jesus Cristo, que ele representa a fé, ele nos ensina que a fé pode transformar uma vida, não só a nossa, mas a do nosso próximo. E eu lhe pergunto, onde está a nossa fé? Está no terreiro? Está na religião? Está no pastor, no pai de santo, no padre? Onde está a nossa fé? Eu acredito que Deus nos plantou dentro de nosso íntimo, do nosso coração, da nossa alma, ali, uma semente chamada fé. E ela, quando ela começa a receber o tratamento para que ela possa brotar dentro de nós, ela passa a nos ensinar que todos nós temos essa semente chamada fé, mas que a gente precisa cultivá-la, a gente precisa aprender que ela cabe a cada um de nós. A fé, ela está em mim, está em Deus que vive dentro de mim. Cristo nos ensinou que somos semelhanças de Deus, por isso nós temos fé. Só precisamos aprender a cultivá-la, só precisamos aprender a regá-la. É algo que nós temos que fazer diariamente. A fé é algo que eu olho para o altar e desperta dentro de mim essa semente. Mas quando eu olho para o altar, olho para a imagem de Jesus e a força de todos os orixás presentes em nosso altar, nem que seja aquele altar pequenininho na nossa casa, nem que seja ali o nosso cantinho de preces e oração, eu alimento a minha fé e me direciono aos mais necessitados. Eu tenho certeza de que por mais dificuldade que eu ainda viva na vida, não é maior do que a do meu irmão. Por isso que é muito importante direcionar a sua fé para
si mesmo primeiro, despertar ela. Você pode ir no terreiro, você pode ir numa igreja, você pode ir num templo, você pode ir em todos os lugares de uma instituição religiosa que vai te ensinar a despertar a sua fé. A sua fé, ela tem que estar acima de tudo. Geralmente é como a gente aprende na nossa religião, Deus está acima de tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus. Tenha a sua fé acima de todas as coisas. A fé baseada no amor, na humildade e na simplicidade e, para fechar, na caridade. Porque fé sem amor não é fé. A fé sem humildade e simplicidade não é a fé. E fé sem caridade é egoísmo. Por isso que nós precisamos aprender a praticar, a desenvolver essa nossa fé individual, onde olhar ao próximo como se aquele próximo, como não, ele é o seu irmão, filho do mesmo pai, pode ter todas as diferenças do mundo, mas é seu irmão. Ele pode ter todas as dificuldades e imperfeições aos seus olhos, mas é seu irmão. Porque Jesus nos ensinou isso. Somos semelhanças de Deus. Ele não apontou quem é e quem não é. Todos nós somos. Todos nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, todos nós temos nossa jornada espiritual aqui na Terra, nossa jornada de aprendizado, de evolução, de reforma íntima. Ninguém anda para trás, todos nós andamos para frente, só que alguns dando passos mais curtos, outros dando passos mais largos. Cada um tem a sua fé. E onde eu vou praticar essa fé? Como eu devo praticar essa fé? Diante daquilo que eu já falei, caridade. Quando você crer que você tem capacidade de ajudar ao próximo, mesmo que seja diante a uma prece, a uma oração, mesmo que você não tenha a ação de ir, mas tenha a ação de vibrar, é onde você está praticando a sua fé. Eu tenho fé em Deus, nosso Jesus, em Oxalá, tenho fé nos orixás e tenho fé nos guias, que nos protege, que nos ajuda, que nos acolhe e que muitas vezes nos alivia em nossas dores, em nossas dificuldades. Tenho fé, não porque eles vão olhar só por mim, mas tenho fé de que vão olhar por todos. Porque o que nos ensina, o que a Umbanda nos ensina, assim como qualquer religião cristã, qualquer religião que até não seja cristã, mas que tem ali a prática do amor, vai nos ensinar que o amor ele não é só individual. Eu não tenho que me amar. Eu tenho que aprender a me amar, sim. Só que conforme eu aprendo a me amar, conforme eu aprendo a ter fé em mim mesmo, é tanta energia que eu não consigo guardar para mim. Eu preciso dividi-la. Eu preciso dividir esta fé, eu preciso dividir esse amor com aqueles que estão em minha volta, com aqueles que mais necessitam. Assim como um casal, assim como duas pessoas que se amam, casam, vivem uma vida juntos e aquele amor, quando ele é puro, ele é verdadeiro, ele se torna tão grande, tão impossível de se manter naquele casal, naquelas duas pessoas, que é necessário dar vida a uma nova vida. É necessário que esse amor se expanda e nasça uma criança. Esse amor ele é dividido ali com os filhos. E assim vai acontecer. Só que isso nós estamos falando no âmbito familiar. Mas podemos sair disso. Podemos elevar esta fé, este amor àqueles que mais precisam. Nesse momento, nós estamos aí passando a maior parte do nosso dia falando sobre política, sobre vírus,
né? Sobre pandemia, sobre economia, sobre diferenças e opiniões de todo tipo de assunto. Mas, às vezes, será que nós estamos parando um pouquinho um pouquinho do nosso tempo para avaliar se nós pudéssemos ocupar desse tempo para dar incentivo àquele que não está nem um pouco feliz com a sua própria vida? Não é só a questão da doença, do Covid-19, não é. Todos nós já sabemos do efeito que tem esse vírus no planeta. Todos nós já sabemos que cada um é responsável pelas suas ações. Todos nós já sabemos. Hoje, até uma pessoa que está na rua, morando na rua, já sabe do risco que ele está correndo. Mesmo não tendo internet, mesmo não tendo televisão, mesmo não tendo a comunicação que nós temos, ele já sabe. Mas será que nós poderíamos ocupar desse tempo falando em assuntos que muitas vezes não temos nem habilidade em falar, porque eu praticamente não tenho habilidade nenhuma, conhecimento nenhuma de falar de economia ou política, mas será que a gente poderia pegar e falar de algo que nós sabemos, que é algo que nós dominamos ali, que é a fé, que é a caridade, que é motivar as pessoas que mais precisam nesse momento? Será que é só o coronavírus que as pessoas estão sofrendo? É só as pessoas que estão passando por esse fato da doença já existente no nosso país, no nosso estado, na nossa comunidade, no mundo inteiro? Será que são só essas pessoas? Essas pessoas, sim, precisam de oração, precisam de motivação, precisam de criarem fé para que elas possam ter segurança de que vão continuar a viver e depois vão continuar a recuperar o tempo perdido. Mas existem outras pessoas que estão nos hospitais, que não estão doentes de coronavírus. São pessoas idosas, são crianças que estão lá por doenças já bem diferente do que a gente só tem esse assunto hoje, mas são outras pessoas. Será que elas foram esquecidas dentro das nossas preces, dentro da nossa oração? Os idosos nos asilos, que nesse momento foram praticamente abandonados porque não podem nem receber visitas. Olha só a situação dos nossos velhinhos lá nos asilos. Não posso ir lá fazer uma visita, mas pode fazer uma prece, dá uma palavra. Leva uma mensagem, quem sabe chega até esse vovô, essa vovó que está no asilo e ela se sente melhor. As crianças que estão aí em instituições, às vezes abandonadas, crianças que muitas vezes sofrem violências, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Existem muitos problemas no planeta Terra para serem resolvidos. Só que nós não conseguimos resolver todos os problemas. Não somos mágicos para fazer a coisa mudar de um dia para o outro. Mas nós temos algo que Deus nos deu e que podemos utilizar isso em benefício daqueles que mais precisam. Deus nos deu a fé. Deus nos deu a opção, a escolha de fazer o melhor. Pode ser para mim, como pode ser para o próximo. Nós escolhemos, só que conforme nós escolhemos, nós também vamos receber. A terapia espiritual faz com que você pare e pense um pouco. Ninguém tem que parar de fazer o que gosta. Ninguém tem que parar de estudar aquilo que gosta. Ninguém tem que parar de acreditar naquilo que acredita. Mas é importante nesse momento, aquilo que nós aprendemos religiosamente falando agora, é importante colocarmos em prática. Eu, dirigente de um terreiro, nesse momento sozinho, me disponho a sair da minha casa, do meu trabalho, venho até aqui, não para fazer uma live, não só para vir aqui fazer com que você venha assistir a minha live. Poderia ter uma pessoa, duas pessoas, uma ou duas pessoas onde estiverem reunidas em meu nome, ali estarei também. Gente,
passar a maior parte do dia que Deus nos dá essa oportunidade de fazermos o bem, nós muitas vezes colocamos a nossa prática bem longe da caridade, bem longe da fé, bem longe de Oxalá. É algo que é para se refletir, é algo para se alimentar, colocar lá para dentro, alimentar aquela semente chamada fé, deixar com que ela nos ensine, porque todos nós temos nosso anjo da guarda, todos nós temos aqueles que estão ao nosso lado, nos ajudando conforme os seus conselhos, todos nós temos. Ninguém está sozinho. Precisamos ter fé para que isso que a gente absorva do plano espiritual venha a modificar o nosso íntimo, o nosso interior, para que aí a gente possa fazer pelo próximo a mesma coisa. O que nós vivemos hoje parece um outro vírus. Sabe, quando a gente tem um vírus que ele vai passando de pessoa para pessoa, é um outro vírus que eu falo agora. E precisamos nos vigiar também deste vírus. Nós precisamos nos vigiar também deste vírus. O vírus da vaidade, do ego, do egoísmo, do eu sei tudo, do poder. Ninguém, praticamente ninguém na face da terra tem poder de mudar tudo. Jesus veio não para mudar as leis. Ele não veio destruir as leis. Ele veio cumpri-las e nos ensinar a cumprir. Assim como todos os orixás e entidades de Umbanda nunca vêm para um terreiro para vir trabalhar contra a lei do amor, contra a lei da fé e da caridade. Eles nos ensinam, não nos obrigam. Então nós temos essa oportunidade. Nós temos oportunidade dia a dia de fazer algo diferente, de pôr a nossa fé não só para nós, aos nossos guias e orixás, mas para com o próximo. Eu acredito muito que as entidades de Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombogira, Boiadeiro, Marinheiro, Cigano, Erê, Exu Mirim, Pombogira Mirim, sabe, todos os arquétipos, tudo aquilo, até mesmo os mentores, médicos que se apresentam muitas vezes, que a gente não vê incorporar, mas tem, né, espíritos de frei, de padres, de outras crenças religiosas que já viveram em terra e agora no plano espiritual assumem a espiritualidade, que não tem aquela identificação da sua última encarnação, mas estão aqui presentes para justamente esperar de nós algo melhor. E o nosso melhor tem que ser para com o próximo. Nós não podemos só pensar em nós. Eu preciso pensar em mim, sim, para cuidar da minha vida, cuidar do meu trabalho, da minha família, do meu sustento, da minha fé, mas fazer com que tudo isso não se feche numa caixa e deixe o meu irmão lá sofrendo. Deixo ele lá. Quem está doente, o médico que cuide. Quem está precisando de dinheiro, que vai procurar emprego. Eu não estou nem aí. Não é assim. Você não pode fazer fisicamente muitas coisas, mas você pode fazer uma coisa que Deus nos deu: a oração, a prece, a fé, elevar o pensamento e ajudar, que o plano espiritual, com certeza, recebendo isso de nós, vai canalizar todos esses sentimentos, vai até quem necessita e vai ajudar. Vai dar àqueles que mais precisam e que são, de fato, merecedores. Muitas vezes eu olho para a minha vida e vejo coisas que já passei na vida e fico me pensando, fico me questionando o quanto eu fiz para merecer tudo que tenho hoje, sendo que tem muitas pessoas que merecem mais que eu, merecem muito mais. Só que muitas vezes, quando eu me ponho a pensar nisso, eu vejo que Deus me dá essas condições para que eu aprenda a dividir com outros.
Posso não dividir fisicamente, financeiramente, muitas vezes, porque também me falta e muito, mas não me falta o pão de cada dia, não me falta a boa vontade, não me falta a ter fé, não me falta acreditar de que o plano espiritual pode ajudar as pessoas que mais precisam. Fé. Hoje o assunto é fé. Enquanto eu vejo muitas vezes pessoas se unindo para poder fazer um trabalho social, isso ainda é pequeno. É pequeno. Você acha que já é um começo? Ficar de braços cruzados achando que tudo vai resolver, vou contar para alguém vai fazer, não é legal. Tudo bem, cada um tem a sua opção, cada um tem as suas escolhas, mas dar um alimento para alguém, dar uma quentinha, isso já é um primeiro passo, mas ainda é pequeno, porque nós estamos... Isso é ação. O plano espiritual espera de nós não só na ação, o plano espiritual espera de nós no sentimento, dentro de nós, porque não basta você ir fazer um trabalho social e por dentro estar podre. Eu não vou fazer lá porque se eu não fizer eu vou estar afastado dessa comunidade, eu vou estar afastado do terreiro. Então precisa ter a consciência de que a ação de você agir para ajudar ao próximo dentro de uma ação social é a fé que você tem que está despertando. É a fé que você tem que está despertando e está sendo alimentada para que você olhe aquele que está recebendo aquilo que é pouco, porque aquilo só é para um dia, mas você está dando para essa pessoa esperança. Você não está dando um prato de comida, você está dando esperança. Essa é a diferença. Quando você tem isso em mente, você muda. Você muda. Você passa a ver a tua vida diferente, você passa a ver a vida do teu próximo diferente. Você passa a ver a sociedade, a comunidade que você vive diferente. E aí é que está. O seu nível de críticas começa a diminuir. Porque não é nessa linha de pensamento que você vai conseguir mudar o mundo. A gente muda aos poucos. A gente faz a nossa parte pensando, agindo mediante a lei do amor, a lei da caridade e da fé. Onde eu pratico a minha caridade, onde eu pratico a minha fé, é no terreiro. No terreiro eu alimento a minha fé. Eu pratico a minha fé no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, com meus entes queridos, quando agora não tão próximos, mas nas minhas orações, na minha prece. Hoje nós temos aqui uma pessoa que, eu não posso citar o nome, mas foi pedido para mim, para que eu colocasse aqui no pé do altar, uma pessoa que precisa de muita ajuda, que nesse momento está hospitalizada. Não tive como negar algo que é simplesmente o fato de vir colocar o nome aqui no nosso altar e orar, e pedir para que essa pessoa receba da equipe médica espiritual todo o auxílio necessário, mas não só essa, como muitas outras pessoas que nesse momento estão precisando. Auxílios médicos espirituais, auxílios de mentores, socorristas espirituais. Pessoas que muitas vezes agora estão sendo esquecidas. Eu me preocupo com minha família. Faço de tudo para dar à minha família aquilo que é necessário para manter-se unido, né? Mas nós estamos um pouco mais além. Porque a Umbanda nos ensina que nós não devemos viver fechados. Nós não devemos ficar fechados aqui no nosso terreiro ou fechados na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Ela nos ensina a abrir, expandir. Porque o preto velho, o caboclo, não escolhe quem ele quer atender. O preto velho e o caboclo não aponta quem ele vai atender, quem ele vai fazer caridade, quem ele vai dar conselho, quem que ele vai acender uma vela ou não. O caboclo, o preto velho, o Exu não escolhe. Se entrar uma pessoa dentro de um terreiro para tomar um passe com o preto velho e essa pessoa estiver com a sua vida invertida, o preto velho vai ajudar.
vai aconselhar, mas acima de tudo vai dar a essa pessoa o que ela tem, que é dela e ninguém tira, o livre-arbítrio. Então nós precisamos expandir isso, sair um pouquinho daquela coisa de falar, eu cuido da minha vida e pronto. Tem que cuidar da sua vida. Mas olha, abrir um pouco a mente, expandir um pouco os pensamentos, deixar que muitas outras pessoas precisam disso. Imagina o planeta Terra, aqui que é onde nós estamos vivendo, e acima de nós temos uma camada energética absorvendo tudo o que nós vamos pensando, tudo aquilo que nós estamos pensando dia a dia. Cada um de nós, cada ser, pensa, vibra, eleva seu pensamento, e aí esta assim recebe aquilo tudo e canaliza, e aquilo volta, devolve tudo para nós. A ação e voltou. Ação e reação. Então, se eu vibro coisas boas, pensamentos positivos para com o próximo, para com a minha família, para comigo, se eu faço dessa energia uma energia positiva, ampliando para todos os que estão em minha volta, ou para quem está além, esta camada que está sobre nós vai receber e ela vai devolver positivamente. Então nós vamos receber paz de espírito, tranquilidade, fé. Mas se meu pensamento está negativo, é logicamente que eu vou me unir com outras pessoas com pensamento negativo, com aquelas questões de impor as coisas, aquela questão de negatividade mesmo. Aquele grupo de pessoas, mesmo estando à distância, que é o que nós estamos fazendo aqui, à distância, aquela energia ela canaliza, ele sobe e volta. Como volta? Positiva? Não, vai voltar negativa. Ação e reação. E o plano espiritual, ela precisa, os pretos velhos, os caboclos, as entidades, os espíritos de luz precisam que nós, nesse momento, elevamos nossos pensamentos positivamente para que eles possam, desta energia que nós vamos elevar, possam direcionar, devolver a quem tanto necessita. Muitas vezes essa energia, ela pode não voltar para nós, mas vai para quem precisa. É o que eu falo, é o que eu aprendi. Não deixai a mão esquerda ver o que faça a direita, né? A gente tem que fazer sem desejar nada em troca. Então, se a gente fazer os pensamentos positivos, elevar nossas mentes ao nosso sentimento que vem de dentro para quem tanto precisa, aqueles mais necessitados, consequentemente essa energia ela sobe e desce sobre eles. Porque sem essa energia as entidades também elas fazem por conta própria, elas tentam fazer lá, mas elas são nossos irmãos, e nós somos irmãos deles, são todos espíritos, nós somos espíritos encarnados e eles são os espíritos que já viveram entre nós. Então, só que estão num trabalho, eles estão num trabalho, digamos assim, em um outro plano. Se eles estão tendo o trabalho de vir nos ajudar, de vir estar presente em nosso terreiro, por que nós não podemos ter o trabalho de fazer o mesmo? Não de ir até eles, mas de elevar o que eles precisam, nossos pensamentos. Afinal de contas, a nossa comunicação com o plano espiritual, como é? Através a gente escreve e põe no correio? A gente manda um WhatsApp para o caboclo? A gente manda um e-mail? Não, a gente pensa. Nossa comunicação com o plano espiritual é através do pensamento. E tudo que nós pensamos vem daqui. E isso faz com que exista uma atração. É o que faz a fé. Se eu tenho um pensamento positivo, porque eu tenho um coração ainda em reconstrução, meu íntimo ainda está tendo uma reforma, porque ninguém é perfeito, nós estamos todos em aperfeiçoamento, nós estamos aprendendo, mas se eu tenho cada vez mais essa renovação, meu íntimo e meus pensamentos são bons, a minha ligação com as entidades vão ser com os espíritos afins, espíritos bons. E com isso, o trabalho aumenta, a força aumenta e muitas pessoas podem receber esse auxílio. Nós, umbandistas, nós acendemos uma vela para pedir auxílio, para nos ligar ao sagrado através do elemento fogo. Nós utilizamos essa magia, dessa fé, para fazer, para
despertar algo muito forte dentro de nós, que está ligado aqui, mas é só isso? É só isso? Será que eu posso só fazer isso para mim? Será que eu posso também fazer isso para outras pessoas? Porque aqui eu acendo uma vela não só para mim, não só para quem está na corrente mediúnica, eu acendo vela para aqueles que mais precisam. Às vezes eu até deixo de acender a minha vela para acender a vela para outras pessoas. Porque na correria a gente acaba pensando nas pessoas, vem, coloca o nome, acende uma vela aqui, acende uma vela lá, e acabamos esquecendo de nós mesmos. Depois a gente para e pensa, assim, deixa eu me conectar também. Aí eu vou e acendo a minha vela para o meu anjo da guarda. Agradecendo. Sempre, é claro, a gente tem que agradecer. Então essa live hoje da terapia espiritual foi para isso. Eu espero que cada um tenha compreendido a mensagem, compreendido um pouquinho o recado, o tema que nós vamos falar aqui. Eu acho que eu nem sempre sou tão duro ao falar, mas também nem sempre eu sou tão bonzinho. Eu gosto de fazer bem claro, bem direto também, e tentar usar uma linguagem muito simples, mais fácil de entender. Tá, para que as pessoas possam desenvolver esse lado pensante de cada um cada um de vocês e eu também, né? Então essa terapia o trabalho é esse, é fazer vocês pensarem. Amanhã eu tenho certeza que ao olhar ali no seu celular você vai parar e pensar assim: tô aqui com o meu celular, eu tenho um celular, e quem não tem? Né? Você vai lá ver se os R$600 vai cair na sua conta, lá os R$600 do governo, mas e aí? Será que aquele que está na rua, aquele idoso, que também deveria ter o direito, não tem porque não tem um aplicativo? Aí você vai olhar lá no seu celular, tudo vai mandar mensagem para tal pessoa, mandar mensagem para a família, mandar mensagem para o amigo, né? No WhatsApp, tudo. E aquele que não vê a família porque está na rua, ou aquela criança que está abandonada, não vê sua mãe já há anos, não sabe nem quem que é os seus pais. Como é que ela vai ter comunicação? Como é que ela vai poder saber se está bem, se não está? Aquela mãe que perdeu o filho, que não se acha, desaparecido. Como é que ela vai saber se o filho está bem ou não? Como é que vai fazer com aquelas pessoas que estão nos hospitais, que não podem utilizar dessa tecnologia, estão lá internadas muitas vezes até sem a consciência? Como é que vão saber? E não podem nem receber visita. Então, essa hora é a hora de você pegar e falar: olha, se eu tenho essa oportunidade, eu vou utilizá-la para o bem. Eu vou utilizá-la para fazer algo de bom, ao invés de ficar alimentando um vírus que já temos vou alimentar outro, para contaminar outras pessoas. Como eu falei lá no começo, o vírus do ego, da vaidade, da inveja, da arrogância, do ódio, tudo isso é um outro vírus que vai contaminando. Esse é um outro mal que nós precisamos enfrentar, não é só o Covid-19. Esse Covid-19 a gente já sabe como enfrentar. Cabe a cada um de nós fazer sua ação, ninguém vai ter que ficar impondo nada a ninguém. Mas tem outro vírus que nós precisamos estar atento, que contamina e que vira uma cólera. Vai passando de um para um. Da mesma forma que isso pode ser tão negativo para as pessoas, vamos criar a cura. Pelo menos isso eu posso fazer a minha parte, dar a cura para que este outro vírus não contamine ninguém. E a cura é a fé, é a caridade, é o amor. Independente se você concorde ou não com o seu irmão, tem que ter essa cura aqui, ó. A cura primeiro para você. Se cure. Pense, reflita, analise. Perceba que isso vai te fazer muito melhor, muito mais feliz, muito mais em paz com o sagrado, quando você está de bem em paz com a vida e com aqueles que, mesmo aqueles que não concordam com você, mas você está de paz, você está em paz com ele, e você tem paz. É muito melhor do que você ficar debatendo coisas, assuntos e alimentando ódio, alimentando inveja, alimentando, sabe, aquele sentimento de falar assim: eu não quero mais saber, e ficar xingando, aí desfaz a amizade, e não quero mais, né, sabe, tudo isso não te faz bem, não vai te fazer bem. Você acha que aquela pessoa não vai receber também, vai ficar ruim porque você está ruim? Às vezes ela até está bem, e você acaba ficando pior, porque você alimentou tudo isso para a sua semente, que está lá dentro.
Deus nos deu essa semente e precisamos saber aprender a alimentá-la. Bom, essa foi a nossa live, vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu fico muito feliz, realmente estou muito feliz, agora que eu estou enxergando, 32 pessoas, nossa, que bom, fico muito feliz mesmo que as pessoas tenham vindo. Nessa próxima quarta-feira não teremos essa terapia, mas na outra quarta-feira, a cada 15 dias eu abro a live para a gente poder fazer. Tá? Geralmente eu faço na tenda com os médios aqui, mas hoje, infelizmente, a gente está fazendo o que é o correto, usando o bom senso, cada um na sua casa, e eu venho até aqui para fazer isso, continuar a fazer esse trabalho para vocês. Depois eu vou ler os comentários com calma, né? Com tranquilidade. E geralmente eu encerro com algumas preces, algumas orações, e eu gosto sempre de encerrar dessa forma, porque eu tenho que ser muito grato a Deus e à força dos orixás por cada momento que a gente passa, de cada momento de dificuldade que a gente passa, porque as dificuldades, né, meu Pai, elas nos dão força, nos ensina a ter amor, nos ensina a ter justiça, nos ensina a enfrentar os tempos ruins para que possamos ter esperança em tempos bons, né, Mãe Anção? Nos ensina, Mãe Manjara, a acolher a todos os nossos braços, mesmo que sejam os braços do coração, da emoção. Nos ensina, né, mediante a força de Ogum, que somente a lei de Deus faz prevalecer nas nossas vidas, né? Que a gente possa ter essas leis dentro de nosso íntimo e poder saber agir corretamente, porque tudo que vai retorna. E a força de Oxóssi, que está sempre nos conduzindo, nos ajudando diante de seus conselhos, um grande conselheiro que nós precisamos nas nossas vidas, os caboclos, a força das matas, né, que faz com que a gente continue acreditando, a ter fé, né, nosso Pai Oxóssi, tendo esperança de que hoje pode faltar um trabalho, mas nunca jamais vai faltar o pão de cada dia em nossa mesa. Que a força de todos os orixás, Cosme Damião, que traga sempre a alegria, a inocência, purifique nosso coração. Que a força de Obaloaê traga saúde, afastando os males, esses vícios tão negativos, esse vírus que não chegue a penetrar em nossa semente interior. Que a força dos pretos velhos, assim como o Pai Benedito de Aruanda, as entidades dos pretos velhos de toda a nossa comunidade, de nossa casa, nosso terreiro, possa nos ajudar nessa empreitada terrena, nos ensinando, meu Pai, a termos mais amor, humildade, simplicidade no nosso coração e saber que muitas vezes a dor da chicotada, né, das chibatas, pode ser tão maior quanto a dor que a gente vive no nosso dia a dia e a gente reclama, né, vô? Muitas vezes a gente reclama do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, da falta que muitas vezes a gente tem às vezes de dinheiro, às vezes aquela falta de emprego, né? As pessoas ruins em nossas voltas, a gente reclamando, às vezes reclamamos da nossa própria família, meu Pai. Como é que pode a gente reclamar da nossa própria família? Nós vamos ser pais, mães, vós, netos, sempre, sobrinhos, vamos ser sempre, né, vô? Precisamos aprender a conviver com a nossa família e saber que existem dores muito maiores e que tudo que nós estamos passando aqui na nossa vida é um aprendizado. Mas eu sei, tenho fé, assim como a força dos vovôs, das vovós, dos caboclos, dos herês, vão nos ajudar a compreender isso no nosso íntimo. Que assim, a cada passo que nós dermos, a cada passinho para frente, a gente possa compreender a lição e a mensagem que todo esse plano espiritual está nos trazendo dia a dia. E não é só em dia de gira, né, vô? É em todos os dias. E agradecemos de coração também a todos os guardiãs, assim como os Exus, Pombogiras, que nesse momento de dificuldade estão lutando para combater todo o mal, toda a negatividade que possa existir dentro de nós, aqui no nosso plano terreno, para que possa fazer prevalecer a lei de Ogum, a lei de Deus, a fé de Oxalá. Estão levando luz aonde há escuridão. Esse trabalho tão forte, tão magnífico dessas entidades
que muitas vezes mal compreendidas, né, vô? São muito mal compreendidas, sendo usadas somente para o mal. Esses Exus e Pombogiras que realmente estão lá para fazer crescer dentro de nós aquilo que é bom e pôr para fora o que é ruim. Esvaziar aquela água suja, né? Pôr para fora tudo isso para que possamos alimentar de água puras. E que a cada dia nós possamos aprender. Vamos elevar nossos pensamentos aqui a aos nossos irmãos nesse momento, aos mais necessitados. Rogamos ao nosso Pai Celestial, nosso Pai Oxalá, nosso Mestre Jesus Cristo, a força e o poder de todos os orixás que estão sempre presentes em nossas vidas, assim que também rogamos para que as entidades de luz possam ajudar essas pessoas, essa equipe médica possa ir nos hospitais, nos asilos, em instituições de crianças, nas ruas, poder ajudar, dar esperança, cura para quem tanto precisa. Pessoas que sofrem tanto dos males físicos, males espirituais, que estão afastadas, né, muitas vezes do terreiro, das igrejas, não tem mais essa conexão de estar ali próximo à sua religião, à sua crença, mas que eles possam receber em seus lares, em seus âmbitos, onde eles estiverem, um pouquinho de amor, independente de quem seja, meu Pai. Seja ele católico, evangélico, seja ele cristão, ateu, seja ele qualquer pessoa, todos nós somos irmãos e todos nós necessitamos de sua bênção. O mundo se torna muito melhor, não quando todos acreditam na mesma fé, mas quando todos praticam o amor. Quando todos nós aprendemos a praticar amor, meu Pai, eu sei que o mundo vai se tornar bem melhor. E essas pessoas agora elas precisam deste amor. Nós vamos elevar nossos pensamentos pedindo por todos eles, tanto aqueles que estão ali precisando, quanto aqueles que também necessitam da sua reforma íntima, da sua mudança interior, transformando essas pessoas em seres melhores, mais caridosos, mais sensíveis, que a sua ligação com as pessoas sejam basicamente com humildade e simplicidade. Vamos fazer de tudo, meu Pai, para que essa energia negativa ela possa diminuir, porque assim nós vamos dar mais espaço para os bons pensamentos, as boas vibrações e a caridade que sempre precisa ter. Nós falamos em caridade, mas pouco nós fazemos. Nós sabemos, meu Pai, que ainda somos pessoas ainda imperfeitas, mas nos dê essa condição de praticarmos cada vez mais a caridade, nos ensine, assim como Cristo, Jesus nos ensinou muitas vezes e ainda somos cegos ao ver tudo isso e ainda não acreditamos que tudo isso que Jesus nos ensina, podemos também fazer. Jesus nos ensinou a fazer os milagres, assim como os seus 12 apóstolos fizeram os milagres. Nós somos seus apóstolos, cada um de nós. Somos seus apóstolos, meu Pai. E o milagre que devemos aprender a fazer é o milagre da caridade, é o milagre do amor. Que eu tenho certeza que esse pouco que nós fazemos já nos alimenta, já nos fortalece e ajuda muitas pessoas. Que assim seja, graças a Deus, meu Pai, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus, meu Pai, graças a Deus, graças a Deus. E obrigado, meu Pai, pela boa intuição que o Senhor nos deu hoje, essa união que nós podemos ter, e que nós possamos utilizar tudo isso em benefício daquilo que nos ensina, né, ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, espero que vocês que estão aí tenham gostado. Eu desejo a cada um de vocês muita fé de verdade,
muita paz de espírito, muito amor no coração e que possamos cada vez mais modificar esse nosso plano terreno para melhor, para buscarmos compreendimento, o perdão, a união, a simplicidade, a humildade, buscar um equilíbrio. Não precisa ser tanto. Buscar o equilíbrio, porque ninguém é perfeito, mas se a gente conseguir buscar o equilíbrio, já ajuda bastante. Então é isso, pessoal. Depois eu leio os comentários que vocês deixaram aqui, tá? E aí, quando tiver um tempinho em casa que eu for chegar em casa, agora eu vou organizar aqui e vou retornar para o meu lar e ficar um pouco com a minha família também. Então, saravá fraterno a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não vou encerrar da mesma forma que eu encerro sempre, né? Porque não é um vídeo só do canal Nossa Umbanda, é um vídeo que é uma live hoje feita para todos. E assim eu encerro dizendo que Oxalá abençoe a cada um de vocês. Axé, axé e axé. Até mais.